Hoje Deus tem uma mensagem especial para você. Não é por acaso que você está aqui ouvindo essas palavras. Há momentos em nossa vida em que tudo parece desmoronar, em que o peso das circunstâncias parece maior do que nossas forças. É nesses momentos que o céu se inclina para a terra e Deus fala com clareza ao nosso coração. Talvez você tenha sentido um vazio, uma inquietação que insiste em não desaparecer. Talvez os seus dias tenham sido marcados por um silêncio profundo, onde as respostas que você tanto espera simplesmente não chegam. Você olha ao redor e vê portas fechadas, vê amigos se afastando, oportunidades escapando, sonhos sendo adiados. Tudo isso começa a gerar um sentimento de impotência, de dúvida, de dor. E no meio desse cenário sombrio, você começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele ainda se importa com a minha dor? Olhando para dentro, você percebe feridas que ainda não cicatrizaram, palavras que te marcaram negativamente, decisões erradas que ainda pesam sobre seus ombros. Existe um cansaço na alma que você não consegue explicar. Você tenta seguir em frente, mas é como se algo te puxasse para trás. Por mais que lute, por mais que tente se reerguer, parece que a vida insiste em te derrubar novamente. E é nesse ponto que muitos desistem, que muitos se entregam à tristeza, ao desânimo, à desesperança. Mas hoje, neste exato momento, Deus te chama. Ele te chama não para te julgar, mas para te transformar. Ele não está olhando para os teus erros, mas para o teu coração. Ele não quer saber onde você caiu, mas onde você pode se levantar. Deus está dizendo: filho, este é o momento da sua transformação. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Elas foram preparadas para você, para esse exato momento da sua vida. Deus conhece o seu coração como ninguém. Ele sabe das noites em que você chorou escondido, dos pensamentos que você jamais ousou compartilhar com alguém. Ele viu suas tentativas frustradas, seus recomeços interrompidos, suas forças se esvaindo. E mesmo assim, Ele continua acreditando em você. Deus não desistiu. Ele ainda tem planos, ainda tem promessas, ainda tem algo novo para realizar em sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o coração. Precisa acreditar, ainda que tudo pareça contrário. A transformação que Deus quer fazer em você não é superficial. Não se trata apenas de mudar o que está ao seu redor, mas de renovar completamente quem você é por dentro. É como uma terra seca que, ao receber a chuva, floresce de novo. É como um vaso quebrado que é restaurado pelas mãos do oleiro. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus não exige perfeição para começar. Ele só precisa de sinceridade. Um coração sincero, quebrantado, disposto a ser moldado, é tudo o que Ele procura. E se você chegou até aqui, é porque esse coração é o seu. Talvez você esteja se sentindo fraco demais para mudar. Talvez esteja dizendo a si mesmo: eu já tentei tantas vezes, não consegui. Mas Deus responde: tente mais uma vez, desta vez comigo. Porque quando você permite que Deus entre de verdade, Ele não apenas muda situações, Ele transforma destinos. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não se reconheceu mais? Quantas vezes sentiu que se perdeu de si mesmo ao longo da jornada? As pressões da vida, os traumas, as frustrações, tudo isso vai nos moldando de forma errada, até que já não sabemos mais quem somos. Mas hoje, Deus quer te lembrar quem você é. Você é filho amado, criado com um propósito, escolhido desde o ventre da sua mãe. Não importa quão distante você tenha ido, não importa quanta sujeira tenha acumulado no caminho, Deus pode te purificar, te restaurar, te transformar completamente. Porque a transformação que vem dele não depende do seu passado, e sim do seu sim. Quando Deus age, Ele não conserta o que está quebrado de forma humana. Ele faz novo, Ele não remenda, Ele recria, Ele não cobre as feridas, Ele cura.
E é isso que Ele deseja fazer em você agora. Mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso estar disposto a largar aquilo que te prende, aquilo que te enfraquece, aquilo que te impede de crescer. É preciso reconhecer que sozinho você já tentou e não conseguiu. E tudo bem. Deus não quer que você lute sozinho. Ele quer caminhar com você, te ensinar, te renovar. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus está tocando em áreas do seu coração que talvez você tenha esquecido ou evitado. Ele está despertando algo dentro de você, algo que estava adormecido, mas que agora volta a pulsar. Esperança. A esperança de uma nova vida, de uma nova história, de um novo eu. E essa transformação começa agora, neste exato instante em que você escolhe não desistir, mas confiar. Escolhe não recuar, mas abrir o coração para aquilo que Deus está prestes a fazer. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez você tenha sorrido por fora, enquanto por dentro grita por socorro. Mas Deus vê, Deus ouve, Deus entende, e Ele diz: filho, este é o seu momento. Não é amanhã, não é quando tudo estiver perfeito, é agora. Porque Deus age no meio do caos, na escuridão, no deserto. Ele transforma lágrimas em sementes de alegria, dor em força, fracasso em testemunho. E Ele está fazendo isso com você. Ele está pegando todos os pedaços e reconstruindo algo novo, belo e cheio de propósito. Então, mesmo que você não veja ainda, mesmo que o cenário continue difícil, confie. A transformação de Deus muitas vezes começa em silêncio, dentro do coração. E aos poucos, como o nascer do sol, vai iluminando tudo ao redor. Você não precisa entender tudo agora, só precisa crer. Porque Deus já começou. Ele está fazendo. Ele está transformando. E você, filho amado, é o alvo desse amor restaurador. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu Deus te tocando de alguma forma enquanto ouvia essas palavras, não saia daqui sem agir. Deixe o seu like como um sinal de fé, como um ato profético dizendo: Senhor, eu recebo essa transformação na minha vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Este espaço foi criado para acolher corações como o seu, para te lembrar todos os dias que você não está sozinho e que Deus tem uma obra poderosa em andamento na sua história. Aqui você faz parte de uma família de fé, de pessoas que estão sendo renovadas, curadas e transformadas. Junte-se a nós nessa caminhada. Deus te trouxe até aqui por um motivo. E esse motivo é o início de uma nova vida. Quando falamos sobre transformação, é preciso entender que não se trata apenas de uma mudança de hábitos ou de uma melhora exterior. A verdadeira transformação começa no interior, no coração, na alma. Deus não trabalha apenas para consertar o que está visivelmente quebrado. Ele age na raiz, no invisível, no profundo. A promessa de Deus é clara, Ele faz novas todas as coisas. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo é um marco para qualquer pessoa que deseja viver uma vida renovada. Ele não fala apenas de um ajuste de rota, mas de uma recriação, de um renascimento espiritual. Quando nos entregamos a Cristo, Ele não apenas melhora aquilo que somos, Ele nos transforma por completo. O que era antigo, o que nos aprisionava, o que nos impedia de viver plenamente, tudo isso é deixado para trás. Em Cristo, somos chamados a uma nova identidade, um novo propósito, uma nova história. Essa renovação que Deus propõe não está ligada a circunstâncias favoráveis ou a uma mudança de ambiente. Não depende de quem você foi ou do que você fez. Não está condicionada a status, aparência ou passado. A transformação de Deus rompe as barreiras da lógica humana. Ela atinge o coração quebrado, o espírito abatido, o pensamento confuso.
Deus opera de dentro para fora. Ele cura feridas emocionais, limpa culpas antigas, restaura a mente e refaz o espírito. Isso acontece quando nos rendemos verdadeiramente, quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos e abrimos espaço para que o Espírito Santo habite em nós. Há muitas promessas na palavra que apontam para essa renovação. Em Isaías 43, 18, 19, Deus diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa promessa nos mostra que Deus não está limitado ao que já vivemos. Mesmo no meio da aridez, Ele é capaz de criar caminhos, trazer vida, restaurar sonhos. A renovação é um ato contínuo de Deus para aqueles que o buscam com sinceridade. É uma promessa viva, acessível, real. Ao longo da história, vemos inúmeros exemplos de pessoas que experimentaram essa transformação. A Bíblia está repleta de testemunhos de homens e mulheres que foram profundamente mudados após se encontrarem com Deus. Pense em Saulo, que se tornou Paulo. Um homem que perseguia cristãos com fúria, cheio de ódio e cegueira espiritual, até o momento em que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. A partir dali, tudo mudou. Sua identidade, seu propósito, sua missão. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos da história, autor de várias cartas do Novo Testamento, um servo apaixonado por Deus. Sua transformação não foi parcial, foi completa. Ele deixou para trás sua velha natureza e abraçou com toda a força a nova criação que se manifestou nele. Outro exemplo poderoso é o da mulher samaritana, em João capítulo 4. Uma mulher que vivia excluída, marcada por uma vida de fracassos e relacionamentos quebrados. Ela vai ao poço buscar água num horário em que ninguém mais iria, talvez para evitar os olhares e os julgamentos. Mas ali, naquele lugar de vergonha e solidão, ela encontra Jesus. E ele não a julga, não a rejeita. Pelo contrário, ele a revela como ninguém jamais havia feito. Ele fala sobre a sede da alma, sobre a água viva que só ele pode oferecer. E aquela mulher, que antes era rejeitada, se torna uma das primeiras evangelistas do Evangelho, levando sua cidade inteira a conhecer o Salvador. Isso é transformação. Isso é o que Deus faz quando encontra um coração disposto. E esses exemplos não ficaram no passado. Eles continuam acontecendo hoje em pessoas comuns como eu e você. Histórias de homens e mulheres que estavam afundados em vícios, em relacionamentos tóxicos, em depressão profunda e que foram libertos ao se renderem ao amor de Deus. Pessoas que viviam em total escuridão e que, ao aceitarem Jesus, começaram a enxergar a vida com outros olhos. Não porque tudo ao redor mudou imediatamente, mas porque algo dentro delas foi completamente transformado. A mente foi renovada, o coração foi curado, os passos foram alinhados à vontade divina. Há testemunhos de ex-dependentes químicos que hoje são pastores, líderes de ministério, pais e mães restaurados. Pessoas que viveram anos em prisões emocionais ou físicas e que, ao experimentarem o poder de Deus, descobriram que há vida além da dor. Testemunhos de jovens que estavam perdidos em crises existenciais, mergulhados na ansiedade e no medo, mas que encontraram em Deus um propósito verdadeiro e um caminho de paz. Essas histórias nos mostram que a promessa de renovação não é uma ilusão ou um discurso bonito. É uma realidade vivida todos os dias por aqueles que se entregam sinceramente. Mas é importante lembrar que essa transformação não acontece sem entrega. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele chama, Ele toca, Ele se aproxima, mas cabe a cada um de nós abrir a porta. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus está sempre disposto, sempre presente, mas a decisão é nossa.
A transformação começa quando reconhecemos que precisamos de algo maior do que nós mesmos. Quando nos despimos do orgulho, da autossuficiência, da resistência e nos colocamos nas mãos do oleiro. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando nas suas próprias falhas, nos seus pecados, nas marcas que a vida deixou. Mas saiba, nada disso é empecilho para Deus. Ele já conhece tudo sobre você e, mesmo assim, te ama incondicionalmente. Ele não espera que você esteja pronto ou perfeito. Ele só quer que você diga sim, que você abra espaço para que o Espírito Santo comece essa obra de renovação em sua vida. E essa obra, uma vez iniciada, não será interrompida. Em Filipenses 1:6 está escrito: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa algo para deixar pela metade. Ele é fiel em cumprir tudo aquilo que promete. A verdadeira transformação não é fruto do esforço humano, mas da graça de Deus. É Ele quem nos chama, nos limpa, nos fortalece. Mas é preciso reconhecer a necessidade dessa mudança. É preciso parar de lutar sozinho e permitir que Deus conduza o processo. Quando abrimos espaço para Ele, descobrimos um amor que nos reconstrói, uma paz que nos envolve, uma esperança que renasce. A transformação de Deus é, acima de tudo, uma troca. Ele pega nossa dor e nos dá consolo, pega nossa culpa e nos dá perdão, pega nossos medos e nos dá coragem. E tudo isso está disponível para quem crê, para quem decide confiar, para quem abre o coração. Neste momento em que tudo foi dito, em que a mensagem tocou as profundezas do seu coração, há um convite silencioso e poderoso sendo feito. O convite de Deus para que você confie nele. Não é apenas sobre acreditar em algo maior, mas sobre se entregar a esse amor que transforma, cura e renova. Deus está batendo à porta do seu coração, pronto para entrar e iniciar uma obra de restauração que nenhum ser humano pode realizar por si só. Talvez você tenha tentado tantas vezes mudar por conta própria. Talvez tenha feito promessas para si mesmo, tentado deixar para trás vícios, traumas, dores, mas sentiu que sempre voltava ao mesmo ponto. E é justamente aí que entra o poder de Deus. Ele não espera que você venha perfeito, nem que tenha todas as respostas. Ele só quer o seu sim sincero, o seu passo de fé. Deus transforma vidas com base em corações disponíveis, não em pessoas perfeitas. É importante entender que confiar em Deus é um ato diário. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma jornada de entrega, de rendição, de dependência. Mas essa jornada não é solitária. O Espírito Santo caminha com você, fortalecendo seus passos, consolando em momentos difíceis, ensinando a viver conforme o coração do Pai. Deus é fiel em tudo o que promete. Ele não abandona, não falha, não se esquece. Quando você coloca sua vida nas mãos dele, pode ter certeza de que está seguro, mesmo que o mundo ao redor pareça desmoronar. Porque a transformação de Deus não depende das circunstâncias. Ela floresce mesmo no deserto, brilha mesmo na escuridão, renasce mesmo depois de um tempo de dor. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Não precisa mais tentar esconder suas fraquezas, suas quedas, suas dúvidas. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele viu o que ninguém viu. Sentiu sua dor quando ninguém percebeu e agora estende a mão dizendo: eu posso fazer tudo novo. A renovação que ele oferece não é superficial. É profunda, libertadora, real. Ele não vem para maquiar suas feridas, ele vem para curá-las. Não vem para consertar apenas, mas para transformar. Aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Aquilo que você pensou que era o fim pode ser o início de uma nova caminhada ao lado do Criador. E é nesse espírito de entrega que te convido agora a orar. Não como um ritual vazio, mas como uma conversa verdadeira com Deus. Onde quer que você esteja, pare por um momento.
Feche os olhos, se puder, respire fundo e abra seu coração. Essa oração não precisa de palavras perfeitas. Ela só precisa ser sincera. Fale com Deus como você é, com tudo o que tem vivido. E se quiser, repita comigo. Pai, neste momento me coloco diante de Ti com tudo o que sou. Com as minhas dores, as minhas limitações, os meus medos e também com a minha fé, por menor que ela pareça ser. Eu reconheço que preciso de Ti, que por mais que eu tenha tentado, não consigo caminhar sozinho. Senhor, eu abro meu coração e Te convido para entrar. Vem, Deus, e transforma tudo o que precisa ser mudado. Toca as áreas da minha vida que eu não consigo alcançar. Cura minhas feridas, renova minha mente, fortalece o meu espírito. Eu Te entrego a minha vida, com todas as minhas imperfeições, porque sei que Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando tudo parecer incerto. Molda-me conforme a Tua vontade. Eu não quero mais viver preso ao que passou, aos erros, às culpas. Eu quero viver o novo que Tu preparaste para mim. Senhor, dá-me um coração sensível à Tua voz. Que eu não ande mais conforme os meus próprios caminhos, mas que eu seja guiado pelo Teu Espírito. Dá-me sabedoria para fazer escolhas alinhadas ao Teu propósito. Dá-me força para seguir mesmo quando os ventos forem contrários. Que em cada passo eu possa sentir a Tua presença. Que em cada dia eu possa ser lembrado de que Tu estás comigo. Pai, transforma minha dor em testemunho, minha fraqueza em força, minha escuridão em luz. Que a minha vida seja reflexo da Tua graça e do Teu amor. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar mesmo quando eu mesmo duvidei de mim. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. E declaro que a partir de hoje quero viver o que Tu tens para mim. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você fez não é apenas um momento de palavras dirigidas a Deus. Ela é o início de algo profundo, um ponto de partida para uma nova jornada. Deus escutou cada sussurro, cada pensamento escondido, cada lágrima que caiu em silêncio. Mesmo aquilo que você não conseguiu expressar verbalmente, Ele entendeu, porque Ele é Pai, e um Pai amoroso conhece os filhos que ama. A transformação que você tanto espera pode não vir da forma como você imagina, mas ela virá, porque Deus não ignora um coração sincero. Ele não rejeita quem o busca com verdade. E essa busca começou no momento em que você decidiu parar tudo e ouvir a voz de Ele. Não é necessário ser perfeito para que Deus comece a agir. Ele não espera que você esteja forte, resolvido ou sem falhas. Deus trabalha justamente nos lugares quebrados. Ele é especialista em reconstruir vidas, restaurar histórias, renovar sonhos. E quando Ele entra em cena, tudo muda. Talvez você ainda não veja claramente, talvez tudo ainda pareça igual, mas no mundo espiritual, as engrenagens já começaram a se mover. O céu já está agindo ao seu favor, porque a transformação não começa fora, ela começa dentro. Começa quando você escolhe confiar, quando você decide entregar o controle, quando você diz, Senhor, faça a Tua vontade em mim. Você não está sozinho. Por mais que se sinta assim em alguns momentos, por mais que as noites pareçam longas e os dias difíceis, existe um Deus que caminha ao seu lado. E Ele não apenas observa sua dor, Ele participa dela. Ele sente com você. Ele te sustenta. E quando você não consegue mais dar passos, Ele te carrega. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que, mesmo cansado, ainda está buscando. É por isso que, mesmo ferido, continua orando, porque existe algo dentro de você que resiste, algo que vem do alto, algo que não te deixa desistir. Isso se chama fé. Fé não é ausência de medo, fé é decisão, é escolher acreditar mesmo quando os olhos não veem, é manter o coração firme mesmo quando a tempestade insiste. E essa fé, por menor que pareça, é poderosa.
A palavra de Deus nos ensina que basta o tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Isso significa que a fé que você já tem, mesmo que pequena, já é suficiente para iniciar a transformação que você precisa. E Deus honra essa fé. Ele se manifesta na simplicidade. Ele age na sinceridade. Ele responde aos corações que o buscam em espírito e em verdade. A esperança é a luz que Deus acende dentro de nós para que possamos atravessar a escuridão sem perder o rumo. Ela nos lembra que não importa o quão difícil esteja o caminho, sempre haverá um propósito. A esperança diz que o amanhã pode ser melhor, mesmo quando o hoje é pesado. Ela nos sustenta quando tudo mais parece falhar. E Deus é a fonte dessa esperança. Ele nos promete que nada será em vão, que tudo coopera para o bem dos que o amam, até mesmo as dores, até mesmo os silêncios, até mesmo as esperas. Tudo tem um propósito quando está nas mãos de Deus. Você pode estar em uma fase de perguntas sem respostas, de batalhas internas, de confusões na mente e no coração. E tudo isso é compreensível. Todos passamos por períodos assim, mas nunca se esqueça. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes, é preparação, é amadurecimento, é fortalecimento. Ele pode estar te preparando para algo muito maior do que você sonhou. Ele pode estar moldando seu coração para que você esteja pronto para receber. Porque Deus não entrega promessas pela metade. Quando Ele cumpre, Ele faz por completo. Confie no processo, confie na jornada. Acredite que tudo o que você está vivendo tem um propósito. Nada é desperdício nas mãos de Deus. Cada lágrima tem valor. Cada oração tem peso. E cada ato de fé é um passo mais perto do milagre. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem chegou até você porque Deus quer te lembrar que você ainda é parte dos planos de Ele, que Ele não desistiu de você e que sim, há um novo tempo se formando, um tempo de cura, de renovação, de recomeço. Tudo pode ser restaurado, tudo pode ser transformado. Basta uma decisão e você já deu esse primeiro passo. Continue, insista, permaneça, porque o Deus que começou essa boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Ele é o autor da sua história. E Ele não abandona nenhum capítulo. Cada página está sendo escrita com sabedoria e amor. Mesmo aquelas que hoje parecem difíceis de entender, um dia farão sentido. E quando você olhar para trás, perceberá que Deus esteve com você o tempo todo, cuidando, protegendo, direcionando, porque você é importante para Ele. Você é amado, escolhido. E isso é tudo o que você precisa para seguir em frente. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma você sentiu que foi tocado por Deus através dessas palavras, eu quero te fazer um convite especial. O canal Mente Conectada 69 existe para ser uma fonte contínua de fé, esperança e transformação para a sua vida. Aqui você encontrará mensagens que fortalecem o coração, orações que renovam a alma, reflexões que trazem paz e direção. Faça parte dessa família. Inscreva-se agora mesmo no canal Mente Conectada 69. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para você através deste espaço. E se esse conteúdo te edificou, deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas, mais corações que precisam dessa mesma palavra. Aqui você é bem-vindo. Aqui você pertence. E juntos vamos caminhar rumo à vontade perfeita de Deus para nossas vidas. Que Ele te abençoe profundamente, hoje e sempre.